Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Em mais esse vídeo nessa série sobre a história da igreja, você vai conhecer comigo a história de João Jonas. É uma história muito rica, muito linda, muito interessante. Você vai gostar muito, eu garanto que você vai gostar muito se você assistir até o final. Você vai ver o que é um apóstolo, um missionário de verdade. Não que não tenham missionários por aí de verdade, mas esse aqui é o estereótipo claro, cristalino do que seria e o que tem que ser um missionário. É considerado o apóstolo dos sertões. É o húngaro que veio para o Brasil há muito tempo atrás e muita gente não conhece a história dele, mas através desse vídeo você vai conhecer. Então conheça um breve resumo do húngaro que veio para o Brasil ser o apóstolo dos sertões. Então eu espero que você goste desse vídeo, deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas e bora para mais esse vídeo. Ele foi um dos mais notáveis evangelistas dos sertões brasileiros. João Jonas, como seu nome ficou conhecido no Brasil, nasceu na cidade de Budapeste, capital da Hungria, Europa Central, em 1886, e se tornaria um notável missionário que foi um dos pioneiros da Assembleia de Deus no Maranhão, Piauí e Tocantins. Então, se você é dessa região nordestina, você vai gostar muito dessa história, você vai conhecer as origens das igrejas da sua região. Jonas serviu no exército húngaro na Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, período da guerra. Fato que o fez desenvolver um problema emocional decorrente de dois episódios. O primeiro, sua fuga aterrorizado de uma das sangrentas batalhas que vivenciou como soldado, e segundo, quando resolveu desertar e foi capturado com outros soldados, sendo todos amarrados e jogados ao mar para morrer, exceto Jonas, que foi poupado sob o argumento: vamos deixar este aí vivo, ele ainda é novo. Olha só, isso aqui já era Deus agindo na vida dele, né? Os planos de Deus para ele no futuro. Ele nunca esqueceu desses dois episódios, de maneira que, segundo seu principal biógrafo, o pastor Raifran Batista da Silva, líder da Assembleia de Deus em Santo Inês, Maranhão, pelo resto de sua vida, ele procurou sempre lugares em que se sentisse mais longe da possibilidade de tais problemas virem a se repetir. Fecha aspas. Outro fato que despertou esse seu trauma foi quando, já no Brasil, durante o período da Segunda Guerra Mundial, o governo Getúlio Vargas começou a perseguir, já a partir de 1938, estrangeiros que fossem vistos como apoiadores das nações do eixo contra os aliados. Para se ter uma ideia, Vargas construiu, em 1942, campos de concentração no Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que receberam 3.000 alemães, italianos e japoneses que moravam nos países, um fato que quase esquecido hoje em dia. Após a guerra, 90% deles foram soltos e continuaram a morar no país, enquanto os demais foram extraditados. Nesse período de perseguição, Jonas, que havia servido como soldado húngaro ao lado do exército alemão na Primeira Guerra, vivia com medo, escondido no interior maranhense. A vinda ao Brasil se deveu a turbulências em sua vida na Europa. Após a Primeira Guerra, Jonas descobriu que sua esposa o havia traído, estando grávida de outro homem. E como se não bastasse isso, seu país passava por uma turbulência política, econômica e de segurança nacional que se estenderia até o final do século XX. Em 1919, o líder político judeu húngaro Béla Kun, 1886 a 1938, liderou uma revolução comunista no país, tomando o poder e fundando a República Soviética Húngara, que durou cerca de 4 meses e meio, caindo após forças militares lideradas pelo almirante Miklos Horthy, de 1868 a 1957, retomarem o poder. Miklos assumiria o poder em 1920, a convite do parlamento, ficando no poder até 1944, quando o exército nazista resolveu tomar totalmente o controle do país. Com o fim da guerra, os comunistas retomaram o poder na Hungria e Miklos, que serviu como testemunha no Tribunal de Nuremberg, foi exilado em Portugal. Em 1956, houve uma tentativa de revolução para derrubar o regime comunista, mas a revolta foi esmagada, até que o regime totalitário finalmente caiu no final dos anos de 1980. Em junho de 1920, quando Jonas ainda estava na Hungria, foi assinado o Tratado de Trianon, criado pelos países vencedores da Primeira Guerra para refazer a paz. Esse tratado foi pesado para seu país,
que perdeu 71% de seu território e 66% da sua população para outros países, como Romênia, Croácia, Eslováquia e Áustria. Os húngaros passaram a sofrer discriminação e a perder terras. Muitos deles, preocupados com a segurança, migraram para outros países. Nesse contexto, e como já havia também dificuldades de ordem conjugal, Jonas, que tinha 2 fazendas na Hungria e um comércio em Berlim, resolveu dar à sua esposa e aos seus 2 filhos uma de suas fazendas e o valor da venda do comércio na Alemanha. E dos poucos recursos que lhe sobraram das rendas do seu comércio e a venda de sua segunda fazenda, empreendeu uma viagem para a América Latina, onde pensava reconstruir sua vida. Naquela época, Jonas professava a fé ortodoxa grega, que era a fé, vamos dizer assim, as igrejas mais fortes e mais conhecidas lá naquela região do leste europeu. Porém, quando estava na Argentina, começou a ler a Bíblia e se maravilhou com a história da igreja primitiva no livro de Atos dos Apóstolos, desejando muito conhecer uma igreja em seus dias que fosse como aquela. Então, em 1932, depois de passar por alguns países da América Latina, chegou ao Brasil. Sua primeira estada foi em Manaus, dirigindo-se em seguida ao Pará, onde na cidade de Santa Isabel do Pará entrou em um culto na Assembleia de Deus local, então liderado pelo pastor Julião Silva. Ali, Deus usou 3 irmãos no dom de variedade de línguas, com os 3 entregando uma mensagem divina em perfeito alemão para Jonas, língua que ele conhecia muito bem. Olha só, ele recebeu uma revelação na língua dele, alemão, uma das línguas que ele sabia falar, melhor dizendo. Imediatamente, entregou a sua vida a Jesus. Depois de passar um tempo ali, foi congregar na Assembleia de Deus, no Amazonas, onde foi batizado nas águas pelo pastor José Floriano Cordeiro. Também no Amazonas foi batizado no Espírito Santo. Um fato curioso é que, como havia muitas línguas na região dos Balcãs, que é aquela região de onde ele veio, né, lá no leste europeu, onde Jonas vivera, ele sabia falar 10 idiomas, olha só, 10 idiomas, porque era muita língua naquela região, então a pessoa acabava aprendendo. De maneira que, ao ser batizado no Espírito Santo, os crentes tiveram dificuldade em identificar que ele havia sido batizado, pois pensavam que estava falando em uma das línguas que conhecia. Olha só, como ele sabia falar essas 10 línguas, então um cara poliglota que fala, ele ainda era, como crente, foi batizado no Espírito Santo, ou seja, também tinha dom de línguas, né? Apesar de eu não ter essa interpretação que o batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Eu sou carismático, eu creio nos dons, creio no dom de línguas, e na minha interpretação, batizado no Espírito Santo é a imersão no corpo de Cristo, é a conversão, o novo nascimento, o Espírito Santo fazendo morada no crente. O dom de línguas, como outros dons, são só dons que se manifestam, mas esse é um assunto à parte. Volto na questão de Jonas. Então ele tinha um dom de línguas, só que também sabia falar 10 línguas. Então o pessoal não sabia se ele estava falando línguas dos países que ele conhecia ou se era a língua do dom de línguas. Interessante. Pouco tempo depois, sentindo a chamada para pregar o Evangelho, Jonas foi autorizado com carta de recomendação pelo pastor José Bezerra Cavalcante, líder da Assembleia de Deus em Manaus, a levar a mensagem de Cristo ao estado do Maranhão. Ele viajou de Manaus a Belém, de canoa e dali a São Luís a pé. Era o ano de 1933. Quando Jonas chegou no Maranhão, havia apenas 2 pastores e 12 congregações da Assembleia de Deus em todo o estado, e com a igreja na capital São Luís, contando com apenas 60 membros. Conforme carta do missionário Nelson, datada daquela época e republicada décadas depois na obra Despertamento Apostólico no Brasil, da CPAD de 1987, aquele estado era um dos maiores desafios missionários nos anos de 1930. Como se não bastasse isso, não havia nenhuma promessa de ajuda financeira para Jonas, e a população maranhense ainda enfrentava naqueles dias uma epidemia de hanseníase. Irmão Jonas sabia de tudo isso, mas foi para lá, pois se sentiu chamado por Deus para levar o evangelho àquele lugar. Conta-se que sua oração era: Deus, me dá almas para eu ganhar para ti, ou então tira a minha vida. No primeiro ano do trabalho no Maranhão, na vila de Pedro II, atual município de Dom Pedro, irmão Jonas ganhou 40 vidas para Cristo. Em seguida, alcançou os municípios de Codó, Caxias, Colinas e Barra do Corda. Dentre os que ganhou para Jesus naquele início estavam jovens que seriam treinados por ele para serem obreiros, olha só isso aqui, ó, para serem obreiros e depois se tornariam grandes nomes na história das Assembleias de Deus no Brasil, como Alcebiades Vasconcelos, que lideraria as Assembleias de Deus em Belém, São Luís, Rio de Janeiro e Manaus, bem como a CGADB, de 1987 a 1988.
Otoniel Alves Alencar, que liderou as assembleias em Boa Vista, Manaus e Macapá, e Francisco de Assis Gomes, pai do pastor Gesiel Gomes, um conhecido e renomado pastor entre nós aí, um pregador, Gesiel Gomes, que liderou as assembleias, o pai dele, né, que liderou as Assembleias de Deus em Pedreiras, Maranhão e Ilha do Governador. Então ele foi o responsável pelo treinamento desses jovens naquela época que se tornaram essas grandes influências no meio da Assembleia de Deus. Interessante, né? Com a transferência do pastor Januário Norberto Soares de Pedreiras para São Luís, ainda nos anos 30, a responsabilidade do irmão Jonas aumentaria. Ele assumiria agora a direção de 15 igrejas e 12 municípios diferentes do estado, com mais de 600 quilômetros entre os pontos extremos. Conta Emílio Conde que toda esta distância que o pastor Jonas percorria era no lombo de burro, quando não a pé. Olha só a perseverança desse homem. Além disso, as perseguições eram esporádicas, como quando uma vez que os inimigos do evangelho quiseram matar o pastor João Jonas e alguns dos seus auxiliares. Houve mesmo ocasiões em que o pastor foi impedido pelos crentes de dirigir o culto, a fim de lhe evitarem a morte, pois os ímpios o queriam trucidar, mas Deus sempre deu vitória aos seus servos. Em 1934, foi fundada a Convenção das Assembleias de Deus no Maranhão, hoje CEADEMA, que depois foi mudando, teve outras ramificações, hoje em dia tem outras ramificações no Maranhão, né? Outros ministérios ligados à Assembleia de Deus, com a primeira Assembleia sendo realizada em Coroatá e com o primeiro ato convencional sendo a consagração do irmão João Jonas ao pastorado. Até então, ele era apenas um evangelista autorizado. O município maranhense de São Pedro dos Crentes era conhecido antes apenas como São Pedro. A mudança do nome se deu após a chegada de João Jonas. Olha só como isso foi importante até pela questão histórica da região do Maranhão. É que ele ganhou quase toda a população ali para Jesus. Então resolveram mudar o nome do município para São Pedro dos Crentes. Olha só, pessoal, esse acontecimento histórico. Por causa da ação evangelística desse homem, o nome da cidade mudou, porque tinha tanto crente na cidade. Ou seja, a cidade dos crentes. No Maranhão, o pastor João Jonas evangelizou ou ajudou a evangelizar 50 cidades, sendo o fundador das Assembleias de Deus na maioria delas. E o pioneiro não trabalhou apenas no Maranhão, mas também no Piauí, na Bahia e na região que hoje compreende o estado de Tocantins, que naquela época era Goiás, né, antes de ser dividido. Também ganhando nesses lugares muitas vidas para Cristo e fundando igrejas locais. Um dado marcante do ministério do pastor João Jonas é que todos que conviveram com ele testificam que ele manifestou em sua vida todos os 9 dons do Espírito Santo registrados em 1 Coríntios 12. Então isso aqui é uma percepção, você pode acreditar ou não nesse fato, mas é uma percepção de quem conviveu com ele, que o homem era tão usado, e aí nós vamos colocar línguas, curas, outros dons de maravilhas, né? Revelação, palavra, vários dons, né? Que está lá listado em 1 Coríntios 12. Então, se eles tiveram essa percepção, é porque realmente o homem era dotado de poder por Deus para poder evangelizar e fazer a obra, né? Muitos são os milagres divinos operados através de sua vida, que até hoje estão registrados na memória dos assembleanos maranhenses. Além disso, quando oravam em um culto para Jesus batizar com o Espírito Santo, pelo menos uma pessoa, quando não todas que estavam ali buscando a promessa divina, recebiam o batismo no Espírito Santo, como ocorreu em 12 igrejas batistas onde pregou, fazendo com que todos os membros dessas 12 igrejas migrassem para a Assembleia de Deus. O irmão João Jonas faleceu em 1965, com um legado de milhares de vidas ganhas para Cristo e igrejas fundadas em dezenas de municípios em 4 estados de nosso país. Além de ter influenciado o ministério de pastores como Alcebiades Pereira de Vasconcelos, que é um pastor bem importante na história da Assembleia de Deus, Otoniel Alves também é outro, né? Otoniel Alves de Alencar, e Estevão Ângelo de Souza. Não deixou bens materiais, olha só isso aqui, ó. Não deixou bens materiais, apenas uma Bíblia e uma burra, que é a que ele andava em cima, né? Que mandou vender para aplicar o dinheiro na obra de Deus. Tá aqui, pessoal. Isso aqui é o relato de um verdadeiro missionário sofredor que tem as marcas apostólicas. Esse aqui carregava as marcas de um apóstolo. Diferente dos que a gente vê por aí, né? Mas é outro assunto. E aqui, pessoal, tá a fonte das informações desse vídeo. Eu acho que você gostou desse vídeo, espero que tenha gostado. Então deixa o like no vídeo, deixa inscrição no canal se você não é inscrito, compartilha esse vídeo para alcançar mais pessoas, deixa o teu comentário também nesse vídeo, para eu saber o que você está achando desse vídeo, dessa série sobre a história da igreja. E não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.